por fatoração, não se resolve. Você não, às vezes não tem saída. A única saída tem certos limites, que a única saída é por L'Hopital. Tá? Aquele esquema de fatorar, ou então usar o teorema do confronto, é meio complicado. E como é que fica isso aí? Como é que eu resolvo isso aí? Isso é um teorema chamado de Teorema do Valor Médio de Cauchy. Vou demonstrar aqui e usarei ele na última aula que eu darei para finalizar o processo. E vocês precisam de L'Hopital lá no cálculo 2. Tá? Para resolver vários limites. L'Hopital não. Não cobro nada L'Hopital. E nem resolva nada por L'Hopital, porque eu não dei. Tá? Até a prova. O L'Hopital eu deixo por último, exatamente. Você não pode usar nas provas. Não? É. A prova final é o conteúdo até de hoje. E a prova é na segunda? A prova é na segunda. Então eu vou dar uma aula extra na quarta. Se eu não der na quarta, eu darei na sexta, para finalizar. O resultado sai na sexta-feira. Você falou que a prova final do conteúdo aqui é tudo, né? Até aqui. Até a aula de hoje. É, porque como é que eu vou cobrar L'Hopital se eu vou dar, né? Pois é, né? Então, teorema. Sejam A e B reais com A menor que B, menor do que B, e FG funções. O teorema é o seguinte: se, primeira hipótese, as duas funções f e g. Mas como é que tu consegue escrever aí, hein? É, consegue. A letra feia para dedéu, né? Eu não consigo. Eu não. A inteligência artificial no papel era pior. O papel é pior, é? O papel é pior. Eu não consigo escrever nesse negócio. E quando, rapaz, tem quando a gente chega numa loja que vai comprar e a assinatura, por exemplo, aí tem que ser nesses negócios. Cara, eu não consigo não. A mulher compara assim, não adianta comparar, que eu não vou conseguir fazer igual não. Tem que ser no tablet, né? Se F e G são contínuas em AB, F e G são contínuos no intervalo fechado. Eu tenho um amigo que ele consegue escrever, mas ele é artista, né? Ele assina para a letra dele é igual como está no papel, assim. Pega a caneta, ó. Parece cirurgião, né? Para eu escrever, eu tenho que apoiar, né? Se não apoiar, eu não consigo escrever. É. Se F e G são contínuas no fechado, F e G são diferenciáveis, no intervalo aberto. E a derivada da G em X é diferente de zero. Qualquer que seja X no intervalo aberto, se essas três coisas acontecem, então G de B menos G de A é diferente de zero, ou seja, G de B é diferente de G de A, e existe o número C no intervalo aberto AB, tal que F de B menos F de A sobre G de B menos G de A, e isso aqui é para eu poder escrever isso, é igual a derivada da F em C sobre a derivada da G em C. Esse teorema é conhecido como Teorema do Valor Médio de Cauchy. Tá? Ele recebe um nome. Ele é conhecido como Teorema do
valor médio de Cauchy. É com ele que eu consigo demonstrar o teorema de Taylor, lá no cálculo 2 será demonstrado, não no cálculo 1. Teorema de Taylor com resto diferencial. Tá? E as várias versões do teorema de Cauchy. Desculpe, as várias versões da regra de L'Hopital. Tá? Com esse teorema, conseguimos. Qual é o método de cálculo isso? Ah, tem tanta coisa, cara. Técnica de integração, coordenadas, técnica de integração, integral imprópria, coordenadas polares, introdução às equações diferenciais de ordem 1, de ordem 2 e outra, sequências e séries e métodos numéricos de integração. Essa é a método. Claro que a gente tem cálculo de volume de... Mas isso é aplicação. Aplicação da integral definida também. Volume de sólido volume de sólidos, tá? Aplicação da integral definida, tá? Vamos colocar assim. Vamos lá. Então, prova desta proposição. Admita as hipóteses. Então, vamos colocar aqui, admita as hipóteses para não precisar repetir tudo. Admita as hipóteses. Vamos colocar nesses termos. Então, daí... Olha, a função g, ela é contínua no intervalo fechado e ela é diferenciável no intervalo aberto. Então, a função g satisfaz as duas hipóteses do teorema do valor médio, que diz o seguinte, daí, pelo teorema do valor médio, o teorema do valor médio, sem ser o de Cauchy, porque o de Cauchy eu estou demonstrando, é o teorema do valor médio lá de trás, existe um número real D no intervalo aberto AB, tal que G de B menos G de A é a derivada da G em D vezes B menos A. O teorema do valor médio diz isso. Só que o D está no intervalo aberto AB. E nesse intervalo, a derivada da G é diferente de zero. G' de x é diferente de zero, qualquer que seja x aqui dentro. Portanto, G' de D é diferente de zero. Tá? Das hipóteses. B menos A também é diferente de zero, porque o A é menor que B. Então, qual é a conclusão daqui? Vírgula, logo, G de B menos G de A é diferente de zero. Ou seja, o G de A é diferente do G de B. Bem, então a primeira conclusão está feita. Agora a segunda conclusão. Seja H do domínio de F intersecção com o domínio da G, conjunto, o domínio da H quem é? É o conjunto formado por cada x real que pertence ao domínio das duas funções. H do domínio de F interseção do domínio da G em R, seja H a função dada por o seguinte, tem H de x. H de x é isso aqui, ó. F de x menos F de A menos F de B menos F de A sobre G de B menos G de A vezes G de x menos G de A. Qualquer que seja x no domínio da H.
Por que eu defini a função H dessa forma? Primeiro, aonde a F e a G forem contínuas, a H também é. Porque se uma função é contínua no intervalo, o produto dela por uma constante é contínuo no intervalo. Então, isso aqui é contínuo, porque é menos uma constante, multiplicado por uma constante é contínuo no intervalo AB, porque a G é contínua nesse intervalo fechado AB. A F também é contínua no intervalo fechado AB. Então, isso aqui dá contínuo no intervalo fechado AB, isso aqui é contínuo no intervalo fechado AB, e a soma de duas funções contínuas no intervalo fechado AB também é contínua no intervalo fechado AB. Então, nós temos o seguinte, tá certo? Assim, primeira coisa, a função H, ela é contínua aonde a F e a G são contínuas, mas a F e a G são contínuas aqui. Então, a H é contínua no intervalo fechado AB. Segundo, de novo, mesma razão. Aonde a F e a G forem diferenciáveis, a H também o é. Então, a função H, ela é diferenciável no intervalo fechado AB, no intervalo aberto AB, porque as duas funções F e G são diferenciáveis no intervalo aberto AB. Ó. Só que tem uma informação aqui que eu tenho. Ó. Quem é a derivada da H? Eu sei derivar a H. Quem é a derivada da H em X? Vamos lá. F' de X, me diga. Menos. Não, F' de A não, cara. F de A é constante. Que é F' de A? Quem é que é variável? É X, X somente. Nessa expressão aqui, isso aqui é uma constante. Qual a derivada da constante é zero. Então, quem é a H' de X? Derivada da H em X, quem é? É a derivada da F em X, menos, isso aqui é constante, dá zero a derivada. E aqui é a constante vezes uma função, que é a derivada disso. É a constante vezes a derivada da função. Qual é a derivada disso aqui em relação a x? G' de x. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo aberto AB. Só que tem mais coisa. Ó. Me diga quem é H de A. Olhe para H e quem é H no A. Quem é H do A? Pela definição da H. Quem é H em A? Quem é? Dá o quê? 0 sobre 0? Que 0 sobre 0, cara? Quem é H de A? Calcule H de A aqui, faça x igual a A. Dá quanto? 0. Dá 0. H de A é 0, porque fica F de A menos F de A dá 0. Aqui fica G de A menos G de A que dá 0. Vezes uma constante dá 0, dá tudo 0. Agora, quem é H de B? Me dê quem é H de B. H de B, faça x igual a B. F de B menos F de A. G de B e a constante está com G de B. Então, quanto é que dá? Dá 0. Dá 0, porque fica F de B menos F de A. Aí aqui fica G de B menos G de A, multiplicando, cancela. Aí fica só menos isso aqui. Então fica F de B menos F de A menos ele mesmo. Então dá quanto? 0. Ou seja, H de A é igual a H de B, que é 0.
Portanto, a H satisfaz que teorema? A função H satisfaz as hipóteses de que teorema? Teorema de Rolê. Muito bem. H é contínua no intervalo fechado AB. H é diferenciável no intervalo aberto AB. E H de A é igual a H de B, que é igual a zero. Ou seja, H satisfaz as três hipóteses do teorema de Rolê. Que diz o quê? Tá? Que diz o quê? Logo, pelo teorema de Rolê, o que é que diz o teorema de Rolê? Diz que existe um C no intervalo aberto AB, tal que a derivada da H em C é zero. Mas quem é a derivada da H em C? É F' de C menos essa constante vezes G' de C. Mas se isso é zero, qual é a conclusão? Ou seja, isso aqui no C é zero, mas se isso aqui no C é zero, quem é F de B menos F de A sobre G de B menos G de A. É F' de C, X não. No C, presta atenção. É F' de C. Pronto. Esse é o teorema que eu usarei na próxima aula, que é a última aula, para demonstrar a regra de L'Hopital. Teorema do valor médio de... Pronto. Por hoje encerra. Pode encerrar aí. Agora eu vou para a sala.